That's the foot? Wow. Let's see if it's my guess. Looks like a girl. Looks like a girl? Eita, que medo. Que é esse? É o 2. Olha, tá bonitinho. Beleza, né? Ela aí. O bom desse banheiro é que dá pra vocês realmente se esticar. Porque... Vai. Vai Tá aí? escutando? Wrote it on that. Ele tá aqui, ela tá linda, tá bem. E tá mamando, já viu? Esse é robô. O primeiro ano é interessante porque tudo é uma descoberta. Para a criança, ela tá vendo o mundo pela primeira vez, e é uma descoberta para a gente, que está se conhecendo como pai, está conhecendo ela e está se redescobrindo como pessoa, sendo pai, sendo mãe. Então tudo é novo. Construir essa relação que não existia antes, e à medida que você vai começando a conhecer essa pessoinha que está ali e que caiu de paraquedas na sua vida, é muito divertido, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, porque você quer acertar, você quer o melhor para ela. Chegou em casa com a Liz da maternidade, tinha uma energia diferente, tinha uma coisa que meio que abraçou a gente, sabe? Era uma energia boa. Outro dia eu tava lembrando disso. A Liz nasceu na época da primavera, então foi muito gostoso que a gente pudesse, desde muito novo, sair de casa, porque a temperatura estava ficando mais gostosa, menos vento, menos chuva, e sair de casa desde o início foi uma coisa muito legal para a gente curtir, para a gente adaptar a nova vida e também para ela ver o mundo. Assim, a gente está num país que a natureza é tão bonita. E aqui no Canadá, as pessoas saem de casa com o bebê desde pequeno. Então, bota no canguru, com semanas eles já estão na rua, já estão fazendo trilha, já estão levando no supermercado. Isso foi uma coisa legal que a gente meio que adotou para nossa rotina. Sai de casa mesmo, curtir a vida. Senão você vai levar um pouco. Ela deu uma risada, cara. E para o desenvolvimento da criança, uma das coisas que aqui no Canadá eles incentivam é você botar o bebê de cabeça para baixo, na verdade de barriga para baixo, para estimular o movimento e a força no pescoço. E o bebê começa a se esticar, fazer força para cima. Só que, claro, quando o bebê é muito novinho, ele fica alguns segundos e já fica desconfortável, começa a chorar. E aí passa de 10 segundos para 20 segundos, para 30 segundos, para 1 minuto. E o bebê começa a se acostumar. E eu acho que isso ajudou muito a Liz a sentar com poucos meses, ela começa a virar e brincar e responder mais, levantar, engatinhar. Tudo isso eu acho que vem dos primeiros meses de idade dela. E a Liz é uma figura, né?
E eu acho que isso foi um pouco do que a gente deixou ela mais livre, de estar sempre acolhendo ela na hora que ela precisasse, de eu estar amamentando ela quando ela quisesse, né? É cansativo, mas hoje eu tenho um bebê feliz. Tu deixa a mãe de cabelo espichado. Tu tá rindo, amor? Tu tá rindo? É. Por que tu deixa a mãe de cabelo espichado? Eu tô chorando de rir, cara. Ave Maria. Deixa eu me ajeitar. Mas você precisa de tempo para criar a rotina dela. À medida que ela começa a se acostumar com tomar banho, com se acalmar, porque às vezes ela tá cansada, ela tá com cólica, mas ela não sabe como lidar com isso. Então, como é que você passa tranquilidade para ela também é uma coisa difícil, mas que com o passar do tempo você começa a conhecer um pouquinho melhor e a dominar. Uma coisa que me impressionou muito é a capacidade da criança de aprender coisas novas e reparar e perceber no mundo. E a gente, até certo ponto, é meio super protetor. Então a gente, claro, não quer que a criança se machuque, não deixa que ela faça as coisas, mas eu acho que pelo contrário, tem que deixar que ela aprenda pela própria experiência, né? Que ela veja que o objeto está quente ou que ela derrame alguma coisa para ela ver o que acontece. Talvez seja a melhor forma de ensinar coisa para a criança é deixar que ela tenha a experiência própria. Fazer a alimentação dela de forma que ela conseguisse explorar os pedacinhos da comida, conseguisse sentir a textura de cada um, o quente, o frio, o que era azedo, o que era doce. Então a gente não chegou a misturar as comidas, né? Fazer, por exemplo, um papinho. A gente entregava os alimentos para ela na mesinha dela, para ela poder sentir o máximo possível daquela comida, né? E ela ia pegando. Descobrindo que ela gosta de feijão, que ela gosta de brócolis, que ela gosta de chuchu, né? Eu lembro que um dia uma mãe me perguntou, mas como é que você sabe, né, que ela gosta disso? Gente, eu não sei, ela nunca provou, vou testar, né? Então eu acho que é isso, vale a pena se arriscar, né? Vale a pena ver a descoberta dela, né? Isso é o mais gostoso. E acho que isso é um erro comum. As pessoas duvidam muito da capacidade da criança. Ah, é só uma criança. Não, pelo contrário, o cérebro da criança está aprendendo tanta coisa, ela está reparando em tudo que você faz. Então, desde os gestos muito pequenos, que a gente fazia uma brincadeira e 1, 2 dias depois ela repetia aquilo. Isso era uma das coisas que eu mais gostava, assim, de ver que ela está percebendo, ela está notando as coisas. Isso é muito mágico nesse sentido. Pegar esse celular. Vou ver o celular. Antes da Alice nascer mesmo, a gente ficava impressionado. Gente, quanta coisa tem pra beber. E a gente ficou se perguntando, né? Será que o bebê precisa realmente dessas coisas, né? E a Alice é uma criança que não tem muitos brinquedos, né? A gente viu que, na verdade, ela precisava do nosso tempo, do nosso abraço, do nosso colo, do nosso aconchego, do nosso olho no olho, né? Eu resolvi fazer uns brinquedos, mas usando coisas que tinha em casa mesmo, sabe? O Kaique comprou um violão e aí a gente aproveitou a caixa para fazer uma casinha para ela, né? E esse processo foi muito divertido, porque o Kaique se empolgou totalmente para fazer o telhado. A gente fez com muito carinho e foi muito divertido a gente fazer isso.
mais manga, amor? Quer mais, amor? Acordou, meu amor? Acordou? Ih! Trocar fralda, dar de comer, botar para dormir são as coisas mais óbvias. Eu acho que o desafio de ser pai é tomar as decisões certas. Meio que essa briga entre o que você sente e o que você sabe que vai ser melhor para ela. Quando você não é pai, as pessoas te falam, não, dá muito trabalho, mas é muito bom. Como é que pode duas coisas contraditórias estarem ao mesmo tempo juntas? E é a mais pura verdade, né? A gente não sabe explicar. E não adianta as pessoas te falarem, né, que vai ser difícil ou que é muito bom. Você vai ter essas duas realidades muito fortes com você e só você vai saber o que você vai passar. E vai ser muito mais difícil do que você espera e vai ser muito melhor do que você espera. Mas é a natureza, né? De vez em quando eu fico me perguntando pra gente, como é que pode cair? A Alice saiu de dentro de mim.